Você está em casa quando recebe um convite de amigos que te chamam para algo diferente, já que há meses que não se encontram. O convite? Ir até uma floresta em British Columbia, Canadá, para acamparem e saírem do ritmo acelerado e urbano em que vivem. Você aceita, não há o que perder. Ao chegar no local, nota o quão úmido e silencioso tudo é. Cedros vermelhos, coníferas gigantes circundam você e seus amigos em um ambiente que, com tantas árvores centenárias, parece ter saído diretamente do Mesozoico. Você pisa em um tapete de musgo verdejante, e a leve bruma que dança dentre os troncos e seus pés esconde tudo a poucos metros de distância, contribuindo para uma sensação de isolamento. De repente, uma brisa gélida beija seu pescoço, que, em puro instinto, arrepia da cabeça aos pés. Um galho quebra, um ronco grave e baixo ecoa, e traz um forte odor terrível, desconhecido por seu nariz tão acostumado com a fumaça urbana. Não é um urso negro, um urso pardo ou um lobo, que por si só seriam assustadores. É algo diferente. E ao olhar na direção avista algo, uma criatura que, teoricamente, não deveria existir. Um primata gigante, bípede, coberto por pelos escuros, com mais de 2 metros de altura. Ele olha no fundo de seus olhos e então desaparece na neblina. Hoje vamos tentar entender. Ele realmente existe? Adentre esse portal e venha comigo debater sobre sua origem e teorizar bastante sobre essa mística criatura. O meu nome é Gabrielos e seja bem-vindo ao Protetor da Floresta. Os pés grandes são descritos como esses primatas gigantes que têm uma semelhança muito grande com o Yeti tibetano. E a ideia é de que ele seria bípede e muito alto. A ideia é de que ele tem o corpo todo coberto por pelos marrons escuros e um odor extremamente forte. Isso é muito relatado nos supostos encontros. Em 1929, um cara chamado George W. Burns era um agente do governo canadense que publicou um artigo na revista Maclean's, com o título apresentando os gigantes peludos de BC, British Columbia. O Burns relata histórias compartilhadas de uma comunidade indígena Salish, e foi neste momento que se tem uma primeira menção à criatura em grande escala. No entanto, a maior parte dos cientistas negam a existência de um primata com tais magnitudes. Historiadores acreditam que os relatos são Frankenstein de relatos indígenas, causos populares de colonizadores que não conheciam os povos originários e suas culturas, e pensamentos positivistas das causas ambientais. Quando o pé grande surge, ele vai se modificando conforme a cultura, local e período em que se é relatado. O povo Salish já possuía seus mitos e crenças sobre esse grande primata ambientalista. No entanto, não se sabe se esse pé grande como conhecemos hoje, mainstream, é o mesmo desses povos, ou se é uma visão do colonizador que viu aquele povo da região de British Columbia que utilizava muitas peles para se aquecer e tinha um outro tipo de relação com o ambiente em que viviam. É de se questionar se as falas dos povos Salish e suas crenças não foram modificadas e deturpadas como um telefone sem fio. Antes da chegada dos colonos na região do rio Harrison, que adentra 2 cadeias de montanha, separa também 2 grandes aldeias que viviam juntas, mas que a parte norte resistiam os colonos e a parte sul acabou sendo assimilada e perdendo sua identidade, e se organizam como Chichau First Nation, que inclusive usam o Sasquatch ou o pé grande como símbolo. A galera da parte norte chamava o pé grande de Chaus, que significa o transformador, que derrotou um poderoso xamã chamado de o Doutor, e que transformou esse xamã em pedra logo em seguida, quebrando-o em partes para que ele nunca mais retornasse. O coração desse xamã caiu no lago Harrison, e disso surgiram os Salish. Eles acreditam que surgiram do coração do xamã,
o que demonstra que dentro dessa cultura, o pé grande é um dos seres que causou o surgimento de sua nação. Ele era um ser místico da floresta que é metamorfo e que não se apresenta apenas como um primata, mas que é mais conhecido dessa forma. Ele podia ser uma águia, uma árvore e muito mais. Ele é uma criatura que protege a floresta e a comunidade. A reserva indígena no rio Tule, na Califórnia, se vê o mito chegando mais ao sul, onde se encontra gravuras indígenas nas Painted Rocks do povo Yakuts, que mostram um grupo de pés grandes juntos denominados como a família, o maior deles sendo chamado de pé peludo, e com essa pintura datando 1000 anos de idade. Alguns colonos espanhóis e mexicanos do século XVI dizem que nessa região havia histórias dos vigilantes do escuro, que eram grandes criaturas que sondavam os acampamentos durante a noite na região. Curiosamente, em algum momento da história dos Estados Unidos, o pé grande deixou de ser contado como um monstro que te ataca e azucrina seu acampamento durante a noite, para se tornar um bicho recluso, solitário, misterioso, elusivo. Deixa de ser o perseguidor para ser perseguido. Nota-se que essa mudança de imagem da criatura acontece quando os Estados Unidos e Canadá deixam de ser invadidos por colonos que não conhecem aquelas terras e que se atemorizaram com o que podem encontrar, e se tornam países já habitados pelos descendentes desses colonos, que já nasceram naquelas terras, e que agora deixam de ser os invasores para serem, comercialmente, os exploradores. Na América do Norte existe uma grande cultura de camping e de grandes reservas naturais. Então não é mais o invasor que é atacado pela criatura por estar abusando do local desconhecido. Agora é o explorador que ativamente procura a criatura. O que sabemos da biologia dessa criatura até o momento é: comumente visto como um grande primata bípede, pode mudar de forma, tem um odor muito forte. Não é só animal, é imaterial, um espírito, uma entidade. Por isso que para alguns criptozoólogos, você nunca vai pegar um pé grande, pois ele é imaterial também, e está um passo à frente do humano completamente material. Apesar neste vídeo ter me aprofundado nessa visão dos Sales, nessa região do Pacífico existem várias formas diversas de pé grande, desde seres protetores da floresta até seres que devoram carne humana, caçam ativamente durante a noite para capturar crianças. O pé grande dos lume, por exemplo, tem a curiosa alimentação baseada em pescados, caranguejos, moluscos. Se relata também para os lume a capacidade dos pés grandes de mudar a floresta para algo labiríntico, de mudar o lugar para fazer as pessoas se perderem. Não é que você não ache ele, mas que através da magia ele quebra o espaço e o tempo para que você se perca. Algo curioso na fisiologia desse ser é que ele seria o único primata fora o ser humano que realmente tem pé. Os outros primatas que conhecemos têm seus pés parecidos com outras mãos que agarram em coisas. O pé grande seria quase um parente muito próximo do humano nesse sentido. Seria um outro tipo da categoria Homo. No entanto, onde nessa categoria Homo se encaixaria o pé grande? Pois desde o Australopithecus não há nada nessa ordem que tenha tantos pelos. É quase um paradoxo. Seria ele uma espécie convergente dos humanos, um terceiro ramo que não é dos pongos, orangotangos, nem Homo? Um elo perdido que pegou características de ambos? Seria ele parte de uma megafauna norte-americana que ainda se manteve viva, mesmo que não até hoje, e teve contato com os primeiros povos indígenas da região? O próprio presidente americano Theodore Roosevelt relata em seu livro a história que escutou de um idoso da montanha sobre uma criatura bípede e fedorenta que saqueou seu acampamento e matou seu companheiro em Idaho. Esses seres demonstrariam algumas reações semelhantes a primatas quando confrontados por outras criaturas, como atirar pedras como demarcação territorial, bater com madeira contra madeira, locais de árvores e galhos retorcidos, reações contra barulhos altos. Cientistas, no entanto, dizem que isso nada mais é que o comum de se ouvir quando se está em um ambiente de floresta. No fim das contas, talvez o pé grande nunca seja encontrado. Talvez ele seja apenas uma mistura de mitos indígenas, medo dos colonizadores, história de acampamento e imaginação humana. Ou talvez exista algo nas florestas que ainda não compreendemos completamente. Porque a verdade é que nós gostamos de acreditar que o mundo já foi totalmente explorado, que não restam mistérios, que não existe nada escondido além das árvores. Mas as grandes florestas da América do Norte ainda são imensas, silenciosas e antigas. E às vezes, quando alguém escuta passos pesados no meio da noite, quando sente um cheiro estranho, quando percebe que está sendo observado, talvez a pergunta não seja: o pé grande existe? Talvez a pergunta seja: o que pode estar escondido ali? E você? Acredita no pé grande?